Vamos falar agora sobre moradia, né, no centro do Recife, a recuperação do centro do Recife em termos de habitação, requalificação, o que fazer para a ocupação do centro do Recife novamente. Vamos conversar com especialistas, que é a doutora Sandra Pires, é advogada, sócia do escritório Pires Advogados e vice-presidente do Comitê Recife 500 anos. Doutora Sandra Pires, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes também. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. Ah, esse Comitê 500 anos é um comitê que trata da recuperação do centro da cidade, doutora? Não. O Comitê Recife 500 anos é um comitê da Câmara Americana de Comércio Ah, sim. e está se debruçando sobre esse enfoque, né, no centro do Recife, no Recife como um todo. Mas, assim, esse é o objetivo dele, da instituição da Câmara Americana de Comércio. Não está vinculada à prefeitura, não, por exemplo. Por não. Doutora Sandra Pires, o que fazer para recuperar esse centro da cidade? É uma luta aí dos comerciantes, né, da cidade, da Prefeitura do Recife, esse trabalho conjunto para poder recuperar o centro da cidade, melhorar a estrutura, tudo passa pela questão da urbanização, moradia para o povo, doutora? É uma pergunta muito boa e muito ampla, mas assim, Obrigado. vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, né? O Sim. centro do Recife, o que é que a gente, quando a gente fala em centro, o que é que a gente pensa? A gente pensa principalmente no bairro do Recife, que é o que a gente conhece como Recife Antigo, e o outro lado da ponte, principalmente os bairros de Santo Antônio e São José, que estão visivelmente precisando de ajuda. Com O bairro do certeza. Recife, ele já está mais bem encaminhado. Ele já vem num processo de requalificação de anos atrás, já desde o Porto Digital, começando ali, e incrementando, começando a estimular a ocupação daquela área. Hoje a gente tem o novo hotel, a gente tem também o centro de convenções, o prédio do Moinho, tudo isso trazendo e ajudando a revitalizar. Claro que medidas antigas, como a Rua do Bom Jesus, que foi reativada, o Marco Zero e tantas outras iniciativas fizeram com que o bairro do Recife já esteja mais consolidado e bem encaminhado. O que preocupa é o outro lado da ponte, é o bairro de Santo Antônio e São José. Isso. Esses aí estão precisando de ajuda urgente e é unanimidade, todo mundo sabe disso também. Bom, existem muitos projetos já para o centro do Recife. Nós estamos no 18º, que é o projeto do Distrito Guararapes. Tá? Os Sim. mais assim, atuais, que estão com coisas assim tramitando para eles, é tanto o projeto Morar no Centro, como também o Plano para o Centro, que é da área da Agência para Desenvolvimento da Área Central do Recife. O projeto do Distrito Guararapes, com o qual eu venho trabalhando diretamente, é um projeto do BNDES para o Recife, para essa parte do Recife que é a Avenida Guararapes e seu entorno imediato. E é um projeto do BNDES para a Prefeitura do Recife, em que um consórcio foi criado, né, 2 empresas de arquitetura e urbanismo, 3 empresas de advocacia, 3 escritórios de advocacia e duas empresas de economia. Então, é muita gente pensando junto, né, em como reabilitar. Mas, indo para a tua pergunta, né, voltando para ela sobre o que precisa ser feito, eu diria que a gente precisa voltar a ocupar essa área, tá? Por não. E para ocupar, a gente precisa de política pública, que já está sendo tratada, né? A prefeitura já está com muito foco nisso, com certeza. Então, a gente precisa partir para reocupar essa área. Para reocupar, claro que a gente precisa de uma requalificação urbana das áreas públicas, e de incentivos e benefícios que possam estimular a população, os proprietários, a requalificarem suas propriedades, como também investidores a quererem investir e retrofitar, né, o que a gente chama de retrofit, que talvez numa linguagem mais fácil de entender, né, uma reforma completa das estruturas edilícias que existem no centro e que se encontram abandonadas.
A área do Distrito Guararapes ela é oportuna porque ela foca na Avenida Guararapes e seu entorno imediato, para tentar requalificar o espaço urbano e também várias edificações chaves, para começar a dar o pontapé inicial na reforma dessa região como um todo. E aí mandar o recado de que vamos lá, a gente está começando, e que possa vir logo em seguida a iniciativa privada para subsidiar, né, e retrofitar as várias edificações que se encontram hoje abandonadas lá no centro. Mas, além disso, a gente precisa de segurança, de limpeza. Então, assim, requalificação do espaço público, habitação, segurança e limpeza, como pontos-chave para a gente mudar a cara do centro. Infraestrutura, tudo, não é, doutora? Porque o que fizeram no Recife Antigo, que também era um bairro com a mesma situação, foi todo reestruturado. Hoje é um sucesso absoluto, é um centro comercial muito forte e turístico da cidade, não é? Quer dizer, o turista quando vem para o Recife, o Recife Antigo é o ponte praticamente da cidade nessa atração. E os bairros de São José, como a senhora frisou, o bairro de Santo Antônio, com certeza traria tudo isso para a cidade novamente, a boemia, empregos, turismo, porque essas igrejas que tenho ali nesses dois bairros, com certeza, se fossem bem tratadas, recuperadas, a atração turística seria muito forte, que o casario ali desses dois bairros são fundamentais assim para essa atração. A Guararapes, que foi o bairro da boemia praticamente, foi a avenida da boemia praticamente do Recife, falta tudo isso. Agora, como a senhora disse, para haver essa recuperação precisa de investimento, segurança pública forte, não é? Infraestrutura, enfim. É por aí ou não, doutora? É por aí, Valdir. Veja, é curioso observar que o bairro do Santo Antônio e São José, né, eles estão numa ilha, a ilha de Antônio Vaz, que é composta por outros bairros, como Cabanga, a Ilha do Leito, Estelita. E o interessante é que nós recifenses, a gente não tem a visão de que isso é uma ilha. Isso é muito interessante porque a gente não tem essa conexão dessas bordas da ilha como um todo para a gente se sentir numa ilha. Não existe essa conexão do recifense com esse rio que rodeia essa ilha. Isso é muito interessante, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar, sabe? Para a gente ter essa visão de ilha, essa conexão com o rio maior. Então, tudo isso está sendo pensado para o Recife. Isso não está passando batido. Está sendo pensado. A gente precisa, para mudar essa cara de abandono ali no bairro de Santo Antônio, especialmente, nessas imediações não só de abandono, sabe? É de como se fosse degradação mesmo. De decadência. Porque a gente tem essa sensação. E abandono mesmo, doutora Sandra, com certeza. E abandono, porque, veja, inúmeros imóveis estão ou abandonados ou semi-abandonados. Pois é. E o que salva ainda a movimentação dessa área são os ambulantes, é o comércio, e a troca de mobilidade ali, na mobilidade no centro, ou seja, a troca de ônibus, as pessoas que estão transitando por ali, é que ainda salvam ali. Quando dá 4h30, 5 horas, os ambulantes estão fechando para ir embora, porque começa a ficar muito perigoso. Com certeza. Então, quem mora ali, as poucas pessoas que estão morando ali, ficam ilhadas em alguns momentos. Final de semana, à noite, se sentem ilhadas. Então, a gente precisa mudar essa cara. Para isso, a gente tem que trair habitação, porque tudo começa pela habitação, tá? Mas para atrair habitação, também a transformação da infraestrutura, né, o que você chamou de infraestrutura dessa área pública, precisa acontecer para que seja um atrativo para as pessoas estarem ali. Porque existe interesse em morar no centro, muito interesse. Tem muita gente que quer morar no centro, mas tem medo. Então a gente precisa mudar a cara do lugar para atrair as pessoas. E tem que ser com preços módicos, para as pessoas começarem a habitar. Né? Eu confesso à senhora que eu tenho medo de ir no centro do Recife. Eu não consigo me ver mais andando ali como eu adorava, ficar ali na pracinha da Independência, que era a pracinha do Diário, onde tinha ali
um centro cultural praticamente, ali com cantadores, enfim, essa coisa, né? A gente encontrava de tudo no centro do Recife para se divertir. Eu saía de casa para Mas, ir com... assim, eu penso, sabe, Valdir, que isso Sim, vai mudar. Eu tenho tomara. muita esperança que vai mudar, sim, porque tem muita gente boa pensando sobre isso e trabalhando nisso. Inclusive técnicos muito bons da prefeitura que estão, assim, focados nisso. Nesse momento, inclusive, a gente está revisando a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do Recife. É um momento muito importante para a gente criar mais benefícios para atrair a população para o centro e investimentos para o centro. Essa lei é muito importante. Ela é uma lei que hoje são leis da década de 90 que estão sendo revisadas agora e que vão trabalhar o uso e a ocupação da cidade como um todo. Por isso é importante, porque a gente pode incrementar essa lei com estímulos, benefícios e incentivos para o centro do Recife, que já existem através da lei do Recentro, que Pois já é. traz isenção de IPTU e liberação de várias taxas para quem quer investir no centro, tá? Muito bom. Agora, doutora, qual é o tempo para isso? Mais ou menos um prazo que a gente possa pensar em conclusão dessa recuperação. Aquele camelódromo que tem ali, aquilo é uma coisa absurda, degradante para o centro da cidade, para uma avenida tão importante como é a Dantas Barreto, né? Uhum. Um prazo, Valdir, é muito difícil de estimar, sabe? Sim. Se você olhar para o lado de lá da ponte, para o bairro, para o Recife Antigo, e você pode, assim, pensar... Eita, cortou tudo. Deu um corta aí, misturou tudo. Vamos retornar aí para a doutora Sandra Pires para a gente retomar essa conversa e finalizar, não é? Porque misturou. É a nossa internet, né? Uma misturada aí no som. Não é para a gente retomar aí com a doutora Sandra Pires. Doutora Sandra, teve aí uma mistura total e tirou a voz da senhora do ar para um assunto tão importante. Mas a senhora estava falando de prazo. Tá, estávamos falando de prazo, certo? O que eu Sim. estava dizendo sobre o prazo é que é muito difícil a gente estabelecer um prazo. E se a gente puder, assim, olhar o outro lado da ponte, que é o bairro do Recife, bom, o bairro do Recife levou umas 2 décadas para se recuperar. A gente não quer que leve tanto tempo assim do lado de cá. Todo mundo tem urgência que a Guararapes se revitalize o quanto antes, porque ela é emblemática para o Recife. Sim. Mas a gente não pode ter a ingenuidade de achar que isso vai acontecer em 1, 2 ou 3 anos. Isso vai levar, assim, a gente espera que em 3 anos a gente comece a ver algumas mudanças, tá? Mas isso é algo de transformação que leva pelo menos uns 5 anos para a gente começar a ver resultados, tá? Mas, assim, eu acho que existe muita vontade, e vontade política também, de transformar. Então, Esse é o problema. eu acredito, eu sou otimista, sabe? Eu sou Que bom. otimista. A gente tem que ser, né? Tem que ser otimista. Mas, doutora, para finalizar, quais são os principais desafios jurídicos, econômicos, estruturais, enfim, não é? A recuperação do patrimônio, enfim, quais são os principais desafios? Cortou um pouquinho, mas eu acho que você perguntou quais são os principais desafios jurídicos, econômicos, né? Para isso acontecer. Políticos também. Né? Desafios jurídicos, bom, é a gente conseguir pôr em prática os instrumentos urbanísticos que o nosso plano diretor já possui e já oferece. Quando eu falo em instrumentos urbanísticos, são, assim, ferramentas que o nosso plano diretor, que é a principal lei diretiva da cidade, nos fornece. E esses instrumentos já foram parcialmente regulados. Falta regular o resto. Então, é bom regulamentar, né, os instrumentos que faltam serem regulamentados. Essa lei que eu comentei, que é a lei de parcelamento uso e ocupação do solo, que está sendo revisada, é muito importante. Vamos voltar aqui. Não tem mais tempo, né? Somente para agradecer a doutora Sandra Pires, que é advogada, sócia do escritório Pires Advogados e vice-presidente do Comitê Recife 500 anos. Doutora Sandra Pires, infelizmente a internet nos derrubou.
Valdir, mas não tem problema. Eu acho que a gente já pôde passar um pouquinho o recado, né, de como está a questão do centro. Foi um prazer grande. Muito obrigado a senhora por nos atender, muito obrigado pelas informações. E mais na frente a gente volta a tocar sobre esse tema, trazer informações aí para o nosso ouvinte, tá bom, doutora Sandra? Tá ótimo, Valdir. Muito obrigada. Obrigada a todos também que nos ouviram. Foi um prazer, viu? E até uma próxima. Até uma próxima. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Bom dia. De nada, bom dia.